Olá, gente linda, aqui com vocês, Fati Reflexões. Vou ler uma história, amado, nos estudos históricos, que você vai ver que muitas das vezes nós agimos por inocência, mas a nossa inocência não deixa de afetar as pessoas que nos rodeiam, por quando nós não aceitamos obedecer regras e obedecer situações que nos são colocadas, nos limitando até mesmo de fazer aquilo que nós mais gostamos. Vou ler aqui para vocês. História de Mary, por causa da doença tifoide. Ela fazia a sobremesa mais deliciosa de Nova York e, ao mesmo tempo, estava matando pessoas. Na sua inocência, Mary Mallon chegou aos Estados Unidos, vinda da Irlanda, sem nada além da própria determinação de um talento extraordinário para cozinhar. No início do século XX, ela já era uma das cozinheiras particulares mais disputadas de Nova York. Famílias ricas de Manhattan aos Hamptons competiam para contratá-la. Mary ganhava mais do que a maioria dos trabalhadores domésticos da época. Sua arma secreta era um sorvete de pêssego. Pêssegos frescos de verão, escolhidos à mão e cortados com precisão, misturados a um creme espesso com a quantidade exata de açúcar. Era sedoso, refrescante e inesquecível. As crianças pediam repetição. Os convidados elogiavam entusiasmados. Famílias contratavam Mary e uma vez costumavam chamá-lo de novo, muitas vezes pedindo especificamente a sobremesa que se tornara a sua marca registrada. Mais dias ou semanas depois de comer a comida de Mary, algo terrível acontecia. Um a um, os moradores da casa adoeciam. Febres altas que não cediam, fraquezas extrema, dores de cabeça esmagadoras, manchas rosadas na pele. A tal febre tifoide, uma doença associada à água contaminada e cortiços superlotados, não a mansões impecáveis com encanamento moderno, na qual a casa em que ela trabalhava. Alguns se recuperavam após semanas de sofrimento, outros não sobreviviam. E Mary, saudável e sem qualquer sintoma, simplesmente seguia para o próximo emprego. Durante anos, o padrão se repetiu entre 1900 e 1907. Mary trabalhou para 8 famílias. 7 delas sofreram surtos de febre tifoide pouco depois de sua chegada à casa. 22 pessoas adoeceram gravemente, pelo menos 3 morreram. Ainda assim, a ligação passou desapercebida, até que um engenheiro sanitário chamado George Soper começou a investigar um surto em uma casa rica de Oyster Bay em 1906. Soper descobriu algo que desafiava tudo o que se sabia sobre doenças. Todos os surtos levavam à mesma pessoa. A quem? A cozinheira Mary. Mas a própria Mary não apresentava sintomas, parecia perfeitamente saudável. A medicina começava apenas a compreender que algumas pessoas podiam carregar bactérias mortais sem jamais adoecer. Mary Mallon tornou-se a primeira portadora assintomática de febre tifoide identificada nos Estados Unidos. Alguém que espalhava a doença sem ser afetada por ela. Quando Sophie a confrontou, Mary reagiu com fúria. Recusou-se a acreditar. Como poderia estar espalhando eu doença se eu me sentia muito bem? Que eu me sinto muito bem? Para ela, as acusações eram um ataque ao seu sustento, à sua atividade que ela mais amava realizar. A sua reputação, a sua dignidade, por ela estava sendo vista como atacada, desafiada. Quando a autoridade tentava recolher amostras, ela os atacou com um garfo de trinchar. Por fim, foi colocada à força em quarentena. Na ilha Norton Brother, um pequeno pedaço da terra do East River, usado para isolar doentes contagiosos. Passou lá 3 anos, sozinha e revoltada, insistindo que era inocente. A ironia mais cruel, né?
O prato que a tornara famosa era também o mais letal. Sorvete não é cozido. Ao contrário de carnes assadas ou legumes fervidos, não havia calor para matar as bactérias. Cada vez que Mary preparava seu amado sorvete de pêssego, transferia diretamente a febre tifoide de suas mãos para a boca de quem comia. Em 1910, as autoridades a libertaram sob uma condição rígida. Ela nunca mais poderia trabalhar como cozinheira. Mary aceitou. Mas cozinhar era tudo o que ela sabia. Era sua identidade, sua independência, seu orgulho, seu sustento. Daí, poucos anos depois, ela estava de volta às cozinhas. Desta vez usando um nome falso. Em 1915, um hospital de maternidade em Manhattan sofreu um grave surto de febre tifoide. 25 pessoas adoeceram, 2 morreram. A investigação levou a cozinheira recém-contratada chamada Mrs. Brown. Era Mary. Dessa vez foi colocada em quarentena pelo resto da sua vida. Passou os 23 anos seguintes isolada na ilha de Norton Broad, mantendo até sua morte em 1938 a convicção de que não havia feito nada de errado. Mary não tinha consciência, mas na sua autópsia revelou que sua vesícula biliar ainda produzia a bactéria da febre tifoide após décadas. Após décadas, quando Mary morreu, centenas de outros portadores assintomáticos já haviam sido identificados só em Nova York. Nenhum deles foi preso. Muitos foram apenas orientados a evitar a preparação de alimentos e a manter boa higiene. A diferença de Mary para esse novo ocorrido foi a obediência. A recusa de Mary sem aceitar a ciência e seu retorno à cozinha, apesar dos avisos, tornaram seu caso único. A história lembra como tifoide Mary, um alerta muitas vezes contado como se fosse a história. Fiz uma roupa de bebê para minha melhor amiga. Feita com... Sabendo então, amados, que Mary não era uma pessoa má. Era uma mulher talentosa tentando sobreviver em um mundo que oferecia poucas oportunidades a imigrante como ela. Tinha orgulho do seu trabalho, acreditava sinceramente que estava sendo perseguida por algo que não podia estar fazendo. Mas sua incapacidade de aceitar uma verdade invisível, a de que podia ferir outro sem jamais se sentir doente, transformou seu maior dom em um instrumento de morte. Sua história nos deixa uma pergunta desconfortável, que ecoa por mais de um século: que responsabilidade temos pelo mal que causamos sem intenção e sem perceber? Mary Mallon nunca quis matar ninguém, mas intenção não apaga a consequência. Frisando, mas a intenção não apaga consequência. Sentir-se saudável não significa ser inofensivo. E às vezes a coisa mais perigosa que podemos fazer é nos recusarmos a aceitar que talvez sejamos partes do problema. Essa é a verdadeira tragédia da tifoide Mary. Não um monstro na cozinha, mas uma mulher comum, cujo negacionismo transformou seu talento em maldição. Amados, muitas vezes nós não temos a consciência daquilo que podemos estar causando na vida de outras pessoas, com os nossos atos, com a nossa maneira de estar, ou mesmo na cozinha, ainda nos sentindo saudáveis. Quando nos for colocado como alerta, quando nos for colocado como regra, aquilo que nos for colocado como limite, não sejamos nós aqueles que quebram princípios, quebram regras, limites. Quando nós quebramos princípios, princípios nos quebram. Que você possa se colocar diante da sua vida nesse ano novo que está se iniciando, que a gente possa verdadeiramente deixar que a nossa, não vou dizer inocência, mas a ignorância de muitas coisas que estão nos acontecendo, venha refletir através dos nossos hábitos, dos nossos atos, das nossas decisões, das nossas reações àqueles que estão ao nosso redor. Lembre-se, o homem, a mulher, não são ilhas. Nós temos pessoas da família, entes queridos, temos uma sociedade, temos milhares de pessoas ao nosso redor, que você pode estar contaminando com o seu modo de falar, com o seu modo de pensar, com o seu modo de se comportar, com o seu modo de infringir regras, leis, princípios espirituais. Que você, nesse ano, possa atentar para aquilo que você tem de melhor para a sua vida, que é ter discernimento daquilo que deve ser, fazer
ou deixar de fazer. Amém? Que Deus te transforme, que Deus ajude a você subir mais um nível. Beijo no seu coração e até o próximo vídeo.